Solução empresarial, contabilidade e serviços. Gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes. O nosso treinamento de hoje será sobre contabilidade gerencial. Como melhorar o desempenho da minha empresa? Como acompanhar o desenvolvimento, o desempenho das atividades que cada setor da empresa desenvolve? O resultado que a empresa gera é capaz de suportar variáveis como a inadimplência e a sazonalidade? Temos um mercado muito dinâmico, competitivo, temos o consumidor com a decisão, o poder sobre o nosso produto, sobre a nossa empresa. Quem tem poder sobre a nossa empresa, quem decide se a nossa empresa vai ser uma empresa aceita no mercado, se ela vai ter sucesso no seu relacionamento com o cliente, é o próprio cliente, através daquilo que eu apresento para ele, a partir do preço, a partir do atendimento, a partir dos agregados que estão envolvidos num processo de relacionamento empresa-consumidor. E aí existem momentos, existem períodos que a empresa precisa suportar, por exemplo, baixa de vendas. E nesses momentos em que a empresa tem vendas em baixa, as despesas fixas, o chamado custo fixo, permanece. O aluguel, a energia, o telefone, o funcionário, né? Todas as despesas para manter a empresa em funcionamento esperando o cliente chegar. A inadimplência é outra variável que também interfere muito no dia a dia das empresas, por conta de situações que em determinados períodos o cliente acaba consumindo, mas não tendo como honrar tais compromissos financeiros. E aí a empresa acaba tendo que assumir esse não recebimento, esse não pagamento naquele período que era previsto o seu recebimento. Como fazer isso? No relacionamento das contas contábeis dentro de um ambiente de resultado econômico, quando você tem uma receita versus as despesas envolvidas nessa competência, naquele período de apuração, você receita menos despesa, você vai apurar um resultado. Esse resultado, se positivo, ele será lucro. E a empresa tem que buscar, tem que perseguir que esse resultado aconteça. Uma vez que esse resultado produz lucro, essa lucratividade ela deve estar dentro do caixa da empresa. E estando no caixa da empresa, ela deve suportar períodos de inadimplência forte, períodos de baixas vendas. Ou seja, eu formo a partir daquilo que eu recebo, daquilo que me sobra quando eu pago todas as minhas contas relacionadas àquele período, eu formo um colchão financeiro, que esse colchão financeiro vai me dar tranquilidade, vai me dar condições de continuar as minhas atividades sem precisar captar recursos ou antecipar títulos ou ainda contrair empréstimos, né, com instituições financeiras. Então, o resultado da empresa ele deve suportar a inadimplência e a sazonalidade. Qual o ponto de equilíbrio da minha empresa? Então, se eu tenho uma situação que tenho que produzir receita, menos despesa suficiente, que nos momentos de inadimplência, nos momentos de vendas em baixa, eu tenho que ter um colchão financeiro que absorva o pagamento dos custos fixos, que tanto eu tenho que vender no momento que eu vou conseguir guardar reservas para esses períodos de aridez que a empresa passa? A empresa ela tem que atingir metas. Eu simplesmente trabalhar no escuro, trabalhar sem saber para onde vou, sem expectativa. É claro que há uma expectativa de sempre vender mais e melhor, sempre conseguir ganhar mais, vender com maior lucratividade. Essa é a expectativa de todo mundo. Mas quanto é isso? Nós precisamos determinar isso, nós precisamos perseguir
esses valores, perseguir esse giro de estoques. A empresa, como investimento, ela remunera o capital dos sócios além do custo de oportunidade. Quando os sócios eles fizeram a opção pela empresa, automaticamente eles rejeitaram as outras opções que existiam para o seu investimento. Existia a poupança como um dos investimentos mais seguros e confiáveis, que vai te render no mínimo 0,5% ao mês do seu capital. Então, se você está numa dinâmica de que a sua empresa, ela não consegue muitas vezes nem honrar os compromissos financeiros, você está contraindo empréstimos, você está antecipando títulos, você precisa refletir se o investimento em empresa ele é uma decisão adequada à sua capacidade de gestão, de mercado. Por que muitas vezes a gente passa num determinado local, existia uma empresa, existia um determinado empreendimento ali, daqui a pouco aquele empreendimento acaba não vingando, né? não tendo o seu sucesso diante do mercado consumidor. O consumidor não aceitou, não era ali que o consumidor gostaria de consumir, o produto não estava com a apresentação adequada, o tratamento, o atendimento que era dado não era o adequado. As questões de identificar o porquê, elas devem surgir no planejamento. Quando eu decido por um determinado segmento empresarial, eu já tenho que criticar, validar, julgar toda a realidade que já existe, que já está testada. Dificilmente eu terei um empreendimento que já não existe, que alguém já não tentou empreender, que alguém já não tentou colocar, e eu vou ver se o público acatou. E dependendo do local onde eu esteja propondo para o meu cliente, também aquele local não é onde o cliente gostaria de ir, onde ele gostaria de consumir. Então, existem vários atores que nesse processo de validação do negócio, do sucesso, para que a empresa possa se manter, para que ela possa se estabelecer, para que o cliente possa ter uma relação de lealdade com a empresa, para que o cliente possa ter aquela empresa como referência no fornecimento de serviços ou materiais ou produtos, né? E aí a empresa, ela, no final da história, ela objetiva o lucro. E o lucro que a empresa tem que atingir, tem que pagar, no mínimo, além daquilo que ela tinha como garantido, que é o chamado custo de oportunidade. Porque se eu fiz todo um desempenho de contratar funcionários, de adquirir recursos estruturais, recursos tecnológicos, recursos materiais, né, coloquei os meus recursos financeiros à disposição de um empreendimento, e aí chega no final da história, na hora que eu apuro o meu resultado, eu tenho um resultado igual ou menor que aquilo que estava garantido sem eu fazer nada disso, então, se pesarmos as decisões, se pesarmos a empresa como um investimento. Como investimento. Ah, mas eu tenho um sonho, é algo que está institucionalizado dentro de mim, é algo que é um desejo pessoal. Bom, aí eu estou pagando esse custo de oportunidade e não vou comparar investimento com investimento. Pronto, eu decidi atuar nesse segmento, é uma decisão minha, pessoal. Mas, se nós sairmos da área do sentimento e partirmos para análise fria do investimento por investimento, poderia ter empresa, poderia estar atuando num outro segmento, poderia investir em determinadas áreas, poderia deixar o meu dinheiro investido na poupança. Então, aí eu tenho que comparar. Se eu trato a empresa como investimento e ela deve ser tratada como tal, porque muitas vezes a gente vê que o empreendedor, ele pega o seu recurso, pega o seu sonho, apresenta para o mercado e o mercado não valida esse sonho, não dá sustentação para esse sonho e daqui a pouco está lá, passa-se o ponto, sob nova direção, a porta fechada, as dívidas ficaram. Então,
a empresa deve ser analisada como um investimento que deve perseguir metas financeiras. Os resultados gerados proporcionam a capacidade de manutenção e crescimento da empresa. Então, já havíamos falado que o resultado, que é receita menos despesas, né? Claro que dentro das despesas nós temos ainda algumas subdivisões. É custo, dedução da receita, mas de maneira simples, receita menos despesa. Aquilo que eu produzi de receitas menos aquilo que custou para pôr à venda, menos aquilo que eu gastei como estrutura, dentro de uma ótica de um período de competências. A cada mês, não importa se eu vou pagar o 13º lá no mês de novembro e dezembro, não importa se o equipamento que produziu a receita, ele vai ser trocado daqui a 5 ou 10 anos. O que importa é que existe uma provisão que implica sobre o meu resultado, o que importa é que existe uma depreciação que é o desgaste daquela estrutura que produziu receita e eu tenho que considerá-la. Para quê? Para que o meu resultado seja efetivamente a realidade daquilo que aconteceu. Não importa se eu gastei um determinado valor com insumos e esses insumos ainda estão, material de consumo, melhor dizendo, esse material de consumo ainda vão ser consumidos, né? Eu tenho que perceber que se eu gerei receita e algumas informações não tem tanta assim, o grau de relevância dessa informação deve ser levado em consideração. Só abrindo ampliando nossa conversa, abrindo um parênteses com relação ao que eu disse com relação aos insumos, né, ou material de consumo. A empresa compra lá material de escritório, material de limpeza, todos esses itens, ela não vai ter um controle de almoxarifado para poder dizer o quanto gastou durante aquele período. Ela vai organizar a partir da gestão das compras. Compra conforme necessário, não compra para grandes períodos, compra porque não há tanta alteração de preço assim, então ela compra conforme a necessidade, a cada mês, a cada 15 dias, a cada 45 dias, e ela vai organizando a gestão desses itens a partir do momento da compra. Então, se eu comprei, mas ainda não paguei, não saiu do meu caixa, mesmo assim eu já tive a despesa. E a despesa aconteceu naquele período. É claro que se eu for analisar contabilmente, aquele tipo de gasto deveria ser confrontado com a despesa do mês. Mas o valor não é suficientemente relevante para que eu fique procurando essas minúcias. Isso vai interferir muito pouco na análise da minha informação. Então, nesse caso, eu aplico diretamente dentro do princípio da competência. Comprei dentro do mês, é um material de consumo, é material de escritório, material de expediente, material de limpeza, pronto. Já vai para o meu resultado. Diferente do aspecto daquilo que produz receita, efetivamente, que seria a questão das nossas mercadorias, dos nossos produtos que estariam no estoque, alocados no estoque, e no momento da efetiva venda, aí sim eles passariam a ter a natureza de custos, né? E aí eles passariam a formar dentro do resultado o componente da despesa. Mas, no final da história, nós temos que perceber que essa receita menos despesa, essa equação receita menos despesa, que produz um resultado, deve ser de tal forma positivo que forme aquele colchão financeiro que já falamos anteriormente, que nos momentos de inadimplência, sazonalidade, vão manter a empresa, mas também vão permitir o crescimento da empresa. Vão também permitir que a empresa possa evoluir. Nossa, eu preciso mudar o layout da minha empresa, eu preciso mudar as instalações, eu preciso atrair mais o cliente pelo visual da empresa, eu preciso ter novas áreas de atendimento, eu preciso continuar encantando o meu cliente. Então, os resultados que a empresa gera devem proporcionar a manutenção, tanto em momentos de baixa de vendas, momentos de alta de inadimplência, momentos de aridez
vamos dizer, comercial, quanto o crescimento dessa empresa. Aí surge uma questão. Por que o setor financeiro do Brasil é o que tem a maior lucratividade? Bom, o setor financeiro, ele subsidia, tem uma importância ímpar na nossa nação, no nosso país, em todo o globo, em todos os países, né, nós vemos crises mundiais aí afetando vários segmentos, e aí nós temos esses setores que acabam financiando, acabam subsidiando várias operações. Então, o setor financeiro, ele é muito importante em toda e qualquer nação, em toda e qualquer sociedade. Ele aproxima aqueles que têm recursos, os superavitários, daqueles que precisam de recursos, que são chamados deficitários, aqueles que querem utilizar o recurso para determinada realidade. E aí o setor financeiro no Brasil, ele trabalha intensamente, né? Hoje as empresas utilizam muito do setor financeiro. Não há problema algum em utilizar-se do setor financeiro. Mas, quando eu preciso me utilizar do setor financeiro, eu tenho que refletir por que eu estou captando recursos e qual que é a finalidade. Se eu começar a refletir por que eu estou captando recursos, qual que é a finalidade, eu vou estar olhando os processos internos da minha empresa. Porque eu estou contribuindo para essa lucratividade que a gente vê os bancos publicando nos seus balanços aí, né? O seu crescimento, o seu resultado anualmente, trimestralmente, semestralmente, as divulgações, as publicações vão acontecendo na mídia, mas eu tenho que perceber aqui no meu universo, na minha empresa, na minha realidade, o que está acontecendo que eu não consegui com a minha própria atividade, produzir aquele colchão financeiro que iria pagar a conta no tempo certo, e aí eu fui obrigado a buscar um recurso financeiro. Então, eu tenho que observar que esse ato de estar vinculado ao setor financeiro, ele vai refletir uma realidade da empresa que não se resolve com dinheiro, que se resolve na interpretação daquilo que está acontecendo no dia a dia da empresa. Será que as nossas empresas, então, não conseguem gerar renda suficiente para manter os nossos negócios? Quando a gente olha a lucratividade do setor financeiro e olha o nível de inadimplência e o nível de endividamento das empresas, das pessoas jurídicas, aí a gente começa a perceber, bom, por que a pessoa jurídica está com tanto endividamento financeiro? Eu posso ter dívidas com os meus fornecedores, mas se eu tenho dívida com os meus fornecedores, é sinal que eu estou adquirindo produtos e estou gerando operações. Agora, se eu tenho dívidas com os bancos, com os agentes financeiros, eu tenho que ver qual que é a qualidade dessa dívida. Por que essa dívida foi necessária dentro da minha empresa? Então, onde é que está a limitação? Eu tenho que definir, eu tenho que investigar os gargalos que existem dentro da empresa. Eu estou vendendo numa situação que eu não consiga produzir um colchão financeiro suficiente para honrar os meus compromissos, para formar aquele capital de giro, aquele volume que me faz manter-me no mercado, em crescimento, em manutenção das minhas atividades. A minha estrutura de trabalho, ela está pesada, inchada, eu não consigo conduzir a minha empresa senão com uma situação de custo fixo, né? Estrutura fixa, pesada. Será que não há outras formas de eu continuar trabalhando, atuando, sem carregar esse peso que impacta tanto no dia a dia das minhas atividades? Então, na análise do meu orçamento, eu identifiquei que o meu ponto de equilíbrio ele está muito alto, é um quantitativo muito alto que eu preciso atingir, eu tenho que refletir, o meu
mercado consumidor, o meu universo de atuação, ele permite que eu atinja esse ponto de equilíbrio? É factível, é possível que esse volume de vendas aconteça efetivamente? Então, aí vem uma dica. Só compensa contrair empréstimos para subsidiar operações que irão gerar receita. Não adianta eu contrair dívida para pagar outras dívidas. É claro que eu tenho, por exemplo, casos, né, de programas de financiamento de atividade empresarial que o governo federal ele tem ali desde a sua Constituição já determinado os fundos constitucionais, os bancos públicos, né, que podem estar oferecendo dinheiro a uma taxa baixa e a um prazo diferenciado com relação aos bancos particulares, aos bancos privados. Porém, eu tenho que identificar o seguinte: por que é que eu precisei captar esse recurso para pagar as minhas dívidas? Porque se eu simplesmente pegar as dívidas de curto prazo e trocar por uma de longo prazo e continuar com o mesmo ciclo vicioso, com a mesma forma de operação, daqui mais um tempo eu vou de novo estar diante da mesma situação, porque é um problema dentro do meu dia a dia, na minha realidade. Solução empresarial, contabilidade de serviços, gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes.